Bem-vindos ao Gélidos Domínios Tartenebres. Bem, estamos aqui de novo, mais uma vez. Dessa vez, eu venho dar continuidade à lista de geometria diferencial, mas ao invés de dar um passo à frente nos livros que eu vinha discutindo, eu vou dar um passo atrás. Me pediram para dar um passo atrás. Na verdade, eu já fiz isso em um vídeo com acerca do livro, um trecho do primeiro capítulo do livro Elementos de Topologia, do Elon Naves Lima, e hoje eu vou atacar um outro livro de geometria diferencial, ainda na perspectiva de geometria diferencial de variedades, porque é, que é o livro do Stephen Lovett, Geometria Diferencial de Variedades, né? É o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Eu não estou fazendo geometria diferencial de curvas e superfícies, que é aquilo que é apresentado normalmente nos cursos de fim de graduação em matemática. Eu estou apresentando a geometria diferencial que nós físicos abordamos com mais interesse, que não, quer dizer, tem que também aborda, a gente também tem a geometria diferencial de curvas e superfícies, mas em particular essa geometria diferencial que a gente aborda mais em relatividade, que é de variedades, que são espaços localmente semelhantes ao Rn, né? Localmente indistinguíveis do Rn. Então vou apresentar, vou discutir aqui como algumas pessoas pediram para que eu recuasse um pouco naquilo que eu vinha apresentando, na discussão que eu vinha fazendo, acerca dos livros. Eu estava lá com o livro do Manfredo, estava aqui também um livro de geometria diferencial em variedades. Eu estava com. Eu estou com o livro do Cherny e com o livro do Wilmore, e eles todos continuam, assim como todas as outras resenhas e tal, mas em virtude das discussões com as pessoas que assistem o canal, eu resolvi fazer esse recuo, ainda sob pena de atrasar um pouco mais todas as outras resenhas, mas não tem problema. O importante é a gente ter uma boa compreensão das coisas e essas resenhas serem o mais completas e compreensivas possíveis. Eu sempre faço aquele apelo, caso alguém queira colaborar, em particular com a continuidade desse projeto de ensino. Tem o meu Pix ali, 082 500 40716. E bem, sem mais delongas, vamos falando. Eu quero começar falando do autor, né? Que é o Stephen Lovett. É um matemático norte-americano. Ele é americano de nascimento. Ele se apresenta, né? Embora americano de nascimento, eu cresci na Europa, terminando minha escola na França, ganhando um baccalaureate. É algum tipo de Bremen, né? Ele frequentou a Brown University para a graduação em Northern, é, nos estudos de doutorado, tudo em matemática. Desde então, lecionou matemática em nível de graduação nos Estados Unidos. E ele está particularmente interessado em álgebra comutativa, geometria algébrica, e ficou ruim aqui, né? Se configurou aqui. Ele tá bem, tá. Mas ele está muito interessado em muitas áreas, como matemática pura, mas mantendo interesses específicos em álgebra comutativa, geometria algébrica, geometria diferencial, criptografia, sistemas dinâmicos discretos. Ele está envolvido principalmente no ensino de graduação, é, para cursos de nível avançado. Esse aí é o Stephen Lovett, autor desse livro. A citação do livro está correndo aqui embaixo, como eu sempre faço. Essa aí é a página do Stephen Lovett. Ele tem muitos outros livros, né? Esse livro, Geometria Diferencial de Variedades, tem duas capas aqui nas bordas do vídeo, e essas duas capas
são a primeira e a segunda edição, né? Aqui, em preto, aqui, tem da esquerda para a direita. Eu sei que vocês não veem o meu mouse, né? Geometria diferencial de curvas e superfícies, álgebra abstrata. Aí vem a primeira edição desse aqui, geometria diferencial em manifolds, que é o que está aqui do lado direito, e depois uma outra edição do geometria diferencial em curvas e superfícies. Eu estou seguindo pelo geometria diferencial em curvas e superfícies, segunda edição, e ele me parece realmente bastante didático, e eu achava que o mais didático dos livros que eu estava seguindo, porque era assim, né? Eu tinha pensado em seguir o Cherne por causa do interesse porque o Cherne ele faz um capítulo bem extenso e é o melhor trabalho que eu conheço de geometria de Finsler, que eu estou muito interessado nessa geometria. O Wilmore, é o que eu mais dos três é o que eu mais conheço, que é o que eu sempre usei, que eu sempre achei muito muito pedagógico. O Manfredo é o livro clássico da matemática que eu tenho aqui em cópia, eu tenho minha versão aqui em cópia física. É o único que eu tenho em cópia física por enquanto. E mas mesmo o Manfredo, apesar de eu ter cópia física do Manfredo, eu não tinha enfrentado ele ainda, não tinha encarado ele. São livros, eles me parecem ter um nível didático mais elevado e serem mais complicadinhos do que o livro do. O Wilma, não. O Wilma, que é, na verdade, geometria riemanniana, né? Assim como o livro do Manfredo. Agora, o Cherne me parece um negócio. O Cherne realmente está no nível mais alto. E o Manfredo também. Acho que o Cherne. E esse cara aqui, ele me parece mais fácil de ser enfrentado para um iniciante. Quem está iniciando o estudo de geometria diferencial. Bem, eu não sou matemático, eu fiz algumas matérias de geometria diferencial, mas não diria que eu tenho, quer dizer, eu tenho muito interesse na minha pesquisa e geometria diferencial é algo muito importante para mim, mas eu não diria que eu sou um cara letrado em geometria diferencial. Eu tenho uns conhecimentos. Né? Bem, sem mais delongas, Por que eu estou fazendo esse cara? Porque de todos os livros de geometria diferencial que eu tenho muitos, esse cara ele tem um capítulo introdutório sobre funções. Então eu achei que era muito interessante abordar o capítulo introdutório desse cara acerca das funções. Ele também tem uma lista grande de exercícios, muito boa para ser atacada. Então eu achei que seria muito interessante abordar esse cara sempre que houver recorrer a ele, ou seja, seria um quarto livro de geometria diferencial, né? Recorrer a ele sempre que for necessário. Mas por outro lado, eu estou pensando em fazê-lo como eu pretendo fazer os outros três, de capa a capa, seguindo o método do canal. Claro que no ritmo que a gente faz, assim, mas o nosso método aqui, salvo exceções, é leitura de capa a capa dos livros. Né? Então, eu tinha comentado nos outros vídeos de geometria diferencial, da lista Lectures em Diferencial, leituras em geometria diferencial e leituras em geometria diferencial e física teórica, eu tinha comentado que o papel dessa geometria diferencial em variedades era fazer uma extensão de tudo que a gente faz nos espaços euclidianos, no espaço real, né, para outras versões, para variedades mais amplas, com outras propriedades que fossem equivalentes, toda variedade é equivalente semelhante a um RN por definição. Então, seria pegar essa coisa toda, pegar tudo que a gente tem no RN, as funções em particular, as aplicações, essas propriedades, e estender para essas variedades mais genéricas. Então,
O capítulo do... Esse capítulo que eu estou mostrando aqui, ele faz uma revisão de funções, né? Assim como eu tinha... Então, ele dialoga bastante com aquele capítulo do elementos de topologia, lá do Elon. Então, por isso, eu acho que ele é bem interessante. Então, eu começo aqui seguindo ele, uma sequência típica de cálculo de análise entre variáveis, em funções que tem um domínio real e tem também uma imagem, um contradomínio real, com curvas paramétricas do real no Rn, da reta real no Rn, ou seja, eu estou lidando aqui com funções reais que são parametrizadas a reta real na reta real. Ou seja, a reta real é o domínio e a reta real é o contradomínio. São curvas que são parametrizadas da reta real no real n-dimensional. E funções multivariáveis que vão de Rn, que vão de um espaço real n-dimensional para a reta real. Campos vetoriais do espaço real bidimensional em espaço que tem contradomínio no espaço real bidimensional e domínio também, assim como o R3 é o domínio e o contradomínio em 3 dimensões para espaços vetoriais. Então, essas estruturas de funções de uma variável, funções de n variáveis, vetores, vão ser levadas, vão ser revisadas aqui nesse capítulo, porque nos próximos capítulos toda aquela estrutura de espaços vetoriais, espaço tangente, formas, toda aquela estrutura que é muito usada, por exemplo, no Gravitation, vão ser abordadas aqui. Então, esse cara pode ter um diálogo também com o Gravitation muito bom. Então, vamos lá. Nesse sentido, vamos dividir a minha apresentação dessa forma, que é análise de funções multivariadas, de Rn, funções que têm o Rn como domínio e o Rm como contradomínio, continuidade, limites e diferenciabilidade de funções, regras de diferenciação, funções de classe CR, função inversa, implícita e teoremas de função. A gente abordou um pouco isso, né? Então, eu vou começar de uma função que vou definir uma função que tem contradomínio Rn, que tem domínio Rn e contradomínio Rm. Então, sendo U um subconjunto de Rn e sendo f uma função que vai de U, que tem U como domínio e Rm como contradomínio, essa função é uma função de U em Rm. Né? Estava falando isso já. Então, assim, a gente pode ter um vetor x e uma f de x. E aí o que ele escreve um negócio muito interessante, que ele escreve o f de x como x vetor, né, com uma seta em cima, e depois ele escreve em termos das componentes. Né? Bem, eu aqui estou ressaltando nessa transparência aqui, o Rm é um contradomínio. Então, e estou ressaltando as imagens do domínio, que é o U, que é um subconjunto do Rn, também são componentes, são componentes relacionadas ao vetor x. Então, F1, F2, F3 são funções de n variáveis e são n funções porque a gente está indo para um espaço, está chegando no contradomínio, que é um espaço de m dimensões, e o espaço original, o domínio, tem n dimensões. O domínio tem n dimensões, n de navio, e o contradomínio tem m de Maria dimensões. Então, assim, ele justamente está estabelecendo isso que eu acabei de falar, que as componentes, a imagem tem essa cara de vetor, né? Mas cada uma das componentes dessa função, desse vetor, é uma função n de n variáveis. Vou dizer isso de novo.
cada uma das m componentes, das m de Maria, componentes dessa função, tem são funções de n de navio variáveis, né? Pois bem, então, e aqui eu estou ressaltando que a dimensão do m é a dimensão do contradomínio, né? Que eu já tinha ressaltado, né? E então, assim, como eu tinha dito, isso tudo a gente está lidando com vetores que vão com uma função de funções vetoriais que vão de Rn em Rm, e a gente estabelece no Rn uma base padrão de n componentes. Coisa típica de álgebra linear, nada diferente. Base padrão. E aí a gente faz a primeira definição. Se f e g são duas funções definidas sob o subconjunto U de Rn, n de navio, com contradomínio Rm, m de Maria, nós definimos as seguintes funções. Então, a estrutura funcional, a estrutura de vetores, isso que vai aparecer agora aqui, ela está sendo reconstruída. Então, eu tenho a soma dos vetores, ou seja, eu tinha uma base vetorial no Rn, n de navio, e a imagem também vai reproduzir uma estrutura de vetores, né? Então, se nós temos n quadras, nós temos, inclusive, uma estrutura de vetores, que é um espaço, um produto tensorial. E assim como a gente também vai ter isso que essa definição está estabelecendo, agora eu vou definir, uma estrutura de função implícita, né? Uma função de uma função. Você vai aplicar uma função, depois eu aplico outra. Então, se f é uma função que é um subconjunto U contido em Rn para o Rm, e g é uma função de V contido no Rm para um Rs, ou seja, eu tenho um subconjunto 1U que está contido em Rn, n de navio. Então, ele é o domínio de uma função, né? E o contradomínio é o Rm. E eu tenho uma outra G que tem um domínio em Rm, que era onde estava o contradomínio da F. A G tem um domínio em Rm, que é um subconjunto, né, para um Rs, ou seja, um outro espaço com uma terceira, com um número diferente de dimensões dos outros dois. Se a imagem F é um subconjunto de V, então, se a imagem da primeira função, que que está contido no Rm, o conjunto se essa imagem é um subconjunto de V, que é o domínio de G, então a gente tem que a composição é uma função de U em Rs. E aí a gente escreve na notação de funções, né? Ou seja, esse conjunto essa discussão de funções que eu estou tentando explicar, ela não é muito diferente do estudo de funções implícitas que a gente tem no ensino médio. Não tá, mas é uma... Ai, como é que eu vou dizer isso? Pensando aqui. É da mesma forma que é uma revisão, né? Oh, nossa, a palavra era tão simples e eu esquecendo. É uma revisão dessa discussão do ensino, lá do ensino médio, com com um nível de rigor bem mais alto, para que a gente possa se acostumar com um nível de rigor e quando chegar na estrutura de matemáticas mais complicadas, a gente possa estar acostumado. Então, eu faço mais uma definição, eu estou legislando aqui de tal forma para que eu possa garantir a existência de um que a estrutura de espaço vetorial seja mantida em desde o domínio até o último contradomínio, né?
já que eu estou fazendo funções compostas. Então, para todos vetor x e y em Rn, eu tenho a soma de funções, e para todos os vetor, para todo escalar k pertencente à reta real, e para todo x pertencente ao Rn, eu tenho a propriedade de... basicamente, propriedade de vetores ali, né? Então, se essa função f maiúsculo é uma função de Rn de Rn, N de navio, em Rm de Maria, ela é linear, ou seja, ela reproduz a álgebra linear, e, inclusive, o f de zero vai em zero, que é isso que está dito por último aí. Então, nós temos, ou seja, a origem do espaço vetorial que está em Rn vai na origem do espaço vetorial que está em Rm de Maria. Vou dizer de novo. A origem do espaço vetorial que está em Rn de navio vai na origem do espaço vetorial que está em R de dimensão M de Maria. Então, a imagem da função é a origem, o domínio da função é a origem, e a imagem da origem é uma outra origem. Né? Origem vai na origem. Pois bem, então, com isso eu estou estabelecendo a partir dessa definição, e eu tenho garantida que a estrutura vetorial está, dessas definições que eu fiz, sedimentada e estabelecida. Então, eu vou fazer vou construir, edificar agora uma estrutura de bases em Rn, e eu vou ver como é que eu posso pegar... O que acontece quando eu pego essa estrutura de base e faço esse tratamento de funções com ele. Então, você já vê um vetor contido em Rn, um vetor pertencente a Rn, e aí eu tenho uma combinação linear em termos dessas funções. Né? E aí, C1, C2, Cn são as componentes desse vetor que tem N componentes. Então, a função em Rn desse vetor, ela também vai ter N componentes, e aí eu tenho a função f, né? Logo, a base beta', a primeira base era F1 até F1 até F de N, a segunda base, agora a beta', vai ser W1 até Wm de Maria, a outra era N de navio. Então, eu tenho a minha função f escrita nas bases beta, da f, e as componentes, todas as funções da base original sendo mapeadas nessa nova base. Ou seja, eu estou mostrando que eu posso pegar uma base e mapear na outra. É isso que eu estou construindo. E aí eu tenho uma função, uma matrix de M por N, né, que M linhas e N colunas, que M é a dimensão do contradomínio e N é a dimensão do domínio. Então, vocês veem ali o vetor com N, né, ele está contraindo com a matriz, e com isso eu tenho a nova base para essa função. Isso é uma mudança de base, né? F de beta para beta'. Pois bem, então, e é assim que a gente escreve, tá? Essa mudança de base. Aqui eu já não estou lembrando, isso já não era coisa do ensino médio. Isso já é um negócio mais puxadinho, porque no ensino médio a gente não tinha essa discussão de vetores, que já é uma coisa pós-álgebra linear, que já implica em ter um conhecimento de álgebra linear. Provavelmente é o que vai reclamar que eu não falei de álgebra linear ainda aqui. Então, isso é possível para todo vetor V pertencente ao R de N, N de navio, dimensões. Pois bem, vamos lá. Só ver uma coisinha aqui. Tudo bem. Então, a imagem de F de Rn é essa que eu estou estabelecendo, e essa pulou demais. Pulou demais.
Não era para ter pulado tanto, calma. Então, pois então, nesse sentido, RN é N de navio, é o contradomínio dessa função, e RM de Maria é o. Falei tudo errado. RN de navio é o domínio e RM de Maria é o contradomínio. Isso, agora sim. Tá. Assim, a imagem de F é uma função dos componentes de Rn. Eu posso escrever isso. Né? E a gente chama o kernel, né? Eu não vou falar esse nome em inglês de jeito nenhum. Kernel, sei lá, é o núcleo. A tradução para a palavra kernel é o núcleo. É o conjunto é o zero, né? É aquilo que eu tinha falado antes do mapeamento da origem na origem. Que, e isso fica melhor estabelecido. Então, aí está. O kernel L de um V pertencente a um espaço lateral V é uma função L de V que é zero. Então, quando eu tenho a minha função L de V que pega um conjunto e tudo de componentes, vai tudo no zero, então esse cara é o kernel. Essa é a definição do kernel. Eu vou ficar falando kernel o tempo todo, eu não vou conseguir falar em português núcleo, porque eu tenho essa dificuldade de mudar meu raciocínio de uma língua para outra. Quando eu começo numa e aí eu vou até o final. Bem, então vocês estão avisados, né? Isso é uma dislexia minha. Então, L é uma função de V em W, né? E o núcleo, que é o kernel, né, que eu estou falando, ele tem essa representação. E, inclusive, por isso, porque a gente faz a representação na matemática do núcleo de uma função, a gente escreve ker, que é o kernel. Então, isso aí que me induz ainda mais a ficar falando kernel. Por mais que isso soe esquisito ao som aí dos mais puritanos com relação a pronúncias em inglês. Então, essa é legal dessa figurinha que eu achei, porque ela. Como é que eu vou dizer? Ela expressa de uma forma bem intuitiva o que é o kernel, né? Que é essa função que leva todo mundo no zero. Então, o rank de F ele é um mínimo de MN. É menor, né? Então, F tem um rank máximo se o rank de F é o mínimo de MN. O rank da função é o número de componentes dela, né? Então, nós podemos dizer que F tem um rank maximal se o rank de F é igual ao mínimo de MN. Isto não é duro, é hard, né? Não é duro, não é. Nós mostramos que em uma função, né? A f de Rn em Rm é sobrejetiva. Sobrejetiva, se e apenas se o rank de F é igual a M. E se F é injetiva, se e unicamente se o rank de F é igual a N de navio. Ou seja, ela é subjetiva se o rank de F for M de Maria, que é se o rank da função for for o mesmo da dimensão do contradomínio. E ela é injetiva se o rank da função for o domínio. E isso aqui é importante, se a gente está fazendo essa discussão, porque a gente vai precisar ter funções bijetivas, que são ao mesmo tempo injetivas e sobrejetivas. Às vezes a gente fala sobrejetora e injetora, né? Os matemáticos têm isso, eu já vi isso escrito em diversos lugares diferentes. Às vezes fala, e aí eu tenho a impressão que no ensino médio, assim, o pessoal fala injetiva, sobrejetiva e bijetiva. E aí, quando os níveis mais altos, a gente é injetora, sobrejetora e bijetora. Não sei. E eu precisei trazer um pouco as definições, eu resolvi trazer um pouquinho uma discussão um pouco mais intuitiva sobre esse problema do que é
injetora, sobrejetora, bijetora e tal. Então, nós estamos falando aqui uma função que é injetora. Ela está... Esse diagrama está me mostrando uma função que é injetora, ou seja, todo mundo, para ser função, todo mundo do domínio tem que estar relacionado, para ser... Então, está todo mundo relacionado. Mas no contradomínio tem dois caras de fora. E todo mundo do domínio está relacionado com um no contradomínio. Eu pulei alguma coisa, porque essa aqui é objetiva. Caramba, faltou uma. Ih, vacilei. Uma, duas. Porque essa daqui é a bijetiva, que é uma relação 1 para 1. E essa aqui é a que gera a possibilidade da gente ter função inversa, né? Porque se você inverter a seta, se você trocar o domínio com o contradomínio, a gente se continua tendo todo mundo relacionado no domínio e, ao mesmo tempo, todo mundo, o que é critério para a função, cada um, todo mundo no contradomínio, a imagem está coincidindo com o contradomínio, eu quero uma sobrejeção, eu já usei outra palavra, né? E é apenas um, e está chegando apenas um. Apenas um cara do domínio está relacionado com o contradomínio. Então, esses três quesitos, acho que foram 4 que eu listei, né? Eles me dão uma função bijetiva, que é a função que é objetora, ou uma bijeção, como queiram. E isso aqui me garante a possibilidade de eu pegar o contradomínio, o domínio, e trocar ele de papel. O contradomínio virar domínio e o domínio virar contradomínio. E eu continuo tendo uma... A propriedade de função não é ferida. Né? Então, eu posso sair do primeiro da esquerda aqui, vir para a direita, sair de A para F de A, e sair de F de A para A, e sair de B para F de B, e sair de F de B para B. Então, eu não, fazendo essa operação, que eu saio de um, depois eu volto, implica não fazer nada, por isso que F, composição de F com F a menos 1, implica em não fazer nada. Então, é a função identidade, porque você não fez nada. Eu estava aqui, estou aqui. Né? Mas eu vacilei ali. Tinha que mostrar outro exemplo. Só ficou o exemplo da injetiva. Então, se F é uma função, seja F uma função de U, vocês lembram que U ainda está, a gente ainda está definindo, aqui ele fala, U está contido no Rn, N de navio. E ele é uma função, pega esse subconjunto do Rn e está levando no Rm. E esse cara é aberto, é um aberto. A função f é contínua se e somente se f é menos 1 de v é aberto para todos os conjuntos, para todo conjunto V pertencente a Rm. Então, ou seja, por isso que a bijeção é tão importante. Né? Porque se eu estou pegando o cara, U contido em Rn, ele é um aberto da reta real, lá da topologia, eu acho que eu ainda não defini aberto aqui no canal. Eu estou na dúvida, mas se eu não definir, eu defino. Eu já falei de elementos de topologia, mas isso fica. Definir um aberto numa topologia equivale a um tipo de mapeamento que você faz na topologia,
que é parecido com o que você faz em álgebra linear, que é estabelecer uma base. Então, você pega subconjuntos, um conjunto, para dar uma topologia para ele, você escolhe, para dar uma topologia para um conjunto, você escolhe subconjuntos desse conjunto, e aí esse grupo de subconjuntos, esses subconjuntos, essa coletividade de subconjuntos, vão dar uma topologia, existem classificações de topologia. Eu acho que eu não falei disso ainda no canal. Alguém vai reclamar com razão, mas isso aí eu posso resolver fazendo o elementos de topologia que eu estava abordando. Então, beleza. Isso está lá no elementos de topologia, está muito bom. Em algum momento eu vou falar sobre isso. Sobre esse negócio. Ou que ainda não tem vídeo aqui, que é o material lá do Barata. Também tem essa discussão do aberto, de uma topologia e tal. Pois bem, então essa estrutura de topologia ela também é mapeada a partir de uma função objetiva. E é por isso que a gente usa tanto função objetiva. A gente tem que ter uma função objetiva lá quando a gente faz mapeamentos para os espaços tangentes. Porque você sai da variedade, vai no espaço tangente, e você tem que ter a garantia de que essa estrutura que você carregou, ela pode voltar para o mesmo lugar. Então, e aí você tem a correspondência biunívoca, outro termo para objetiva, ela nos garante a manutenção das estruturas que foram estabelecidas na variedade, espaços, subespaços e tal, no espaço tangente, espaço vetorial, bases, essa coisa toda. Então, você pode estabelecer isso na variedade, pode estabelecer isso no espaço tangente, e aí você anda com o espaço tangente em cima da variedade, e está tudo respeitado. Então, por isso, o que eu estou fazendo? Vou fazer agora uma base U1 de vetores no Rm. Então, olha que interessante, né? A base U é uma base enésima, uma base com N vetores, onde a componente ele vai até a componente enésima, né? De vetores no Rm. Então, ela está fazendo um subespaço do Rn, logo a base está escrita aí. Então, tem uma função do Rn no Rm. Eu até botei maior para dar um, né? Assim, a imagem de F dessa base que eu construí, os vetores 1 são linearmente independentes se e somente se o rank de F é igual a N. Né? Vocês lembram lá do conceito da álgebra linear dos vetores linearmente independentes? Ou seja, o espaço é uma combinação linear que pode representar qualquer elemento do espaço vetorial. Então, isso aqui eu vou precisar, porque é aquela coisa, se o M é maior que o N, então aí eu tenho o seguinte problema. Eu vou ter vetores no espaço no espaço que está dentro do espaço contido no contradomínio, que vão ter uma dimensão maior que N. Então, eu não... essa base ela está muito bem comportada em Rn. Assim, a função em M, o contradomínio dela, vai ter que ter N, vai ter que ter rank N, porque senão ela não vai conseguir descrever alguns vetores que têm dimensão maior que M. Ela não vai conseguir descrever todos os vetores, né? Então, é um subespaço em termos dimensionais que eu estou mandando aqui, considerando que N seja menor que M. E aí eu posso escrever um teorema que para uma função linear de Rn em Rn. Então, os dois são iguais. Né? Um R de dimensão N e um outro R de dimensão N é associada a uma matriz quadrada. Eu já tinha comentado isso. Né? Isso segue que os estamentos são equivalentes. O rank de F é igual a N, o determinante de A é não nulo, a imagem de F coincide com Rn, o
kernel é o vetor zero, os vetores colunas EA são linearmente independentes, os vetores colunas EA formam uma base do Rn, os vetores colunas EA são um span de Rn, e F tem uma função inversa. Então, percebam quanta coisa, com esses requerimentos que eu estou estabelecendo, que quanta coisa eu consigo pegar de um lado do Rn e levar para o Rm e conseguir fazer matemática lá, operar. Ou seja, eu posso fazer uma operação no Rn e levá-la para o Rn no Rm e levá-la para o Rn no R... Não, peraí, errei. Posso fazer uma operação no Rn de navio e levar para o Rm de Maria e eu posso garantir que essa operação se conserva após essa transformação. Então, nós temos que ali é definida a leitura da matrix, né? É definida num caminho de é uma matriz para combinação linear do Rn de navio para o E de dimensão n para o R de dimensão m. E B é a matriz para a função linear G R de dimensão P no R de dimensão n. Assim, o produto AB da matriz é representado com uma composição de funções que vão dizer RP, é o RP vai no Rn e o Rn vai no Rm. Então, vou falar de novo. O R de dimensão P vai no R de dimensão N, que vai no R de dimensão N. Então, são uma composição de funções. Então, nesse sentido, também pode ser dito como uma composição de bases entre esses três espaços. Então, eu tinha feito para 2 espaços e agora a mesma discussão está sendo apresentada para 3 espaços. Continuidade, limites e diferenciabilidade. Bem, eu tenho isso aqui, pois é. Uma bola aberta. É mais um conceito da topologia que eu ainda não apresentei aqui também. Né? Mas isso está muito bem no livro do Elon de espaços métricos, e está muito bom também, e no elemento de topologia também tem. No livro do Elon de espaços métricos está mais aprofundado. O elemento de topologia está mais, né? Então, eu tenho um vetor ao redor do ponto, uma bola ao redor do vetor x0, que tem raio R. Então, eu pego um vetor x menos x0, tem que, essa subtração tem que dar dentro de R. Um subconjunto U contido no Rn é chamado aberto. Ele vai definir um aberto, olha que legal. Se para todo x pertencente a U existe um R maior que 0 em que contém a bola. Né? Se U contém Rn é chamado aberto. Se para todo x pertencente a U existe um R maior que 0 que contém a bola que está aqui. Então, a bola aberta está definida. Nem precisa olhar lá. Essa que é a definição da bola. Intuitivamente falando, a definição da bola aberta é um conjunto U em Rn implica que o ponto P pertencente a U é possível, ele pode se mover em qualquer direção dentro desse intervalo que está estabelecido aí da bola. No senso que U captura a dimensionalidade total do ambiente do espaço Rn. Assim, nós temos que estudar a função análise Rn para o Rn, nos dá a função f de U em Rn, onde U é um aberto do subconjunto do Rn. Então, pois é, mas ele explica melhor isso lá, o Elon, nos livros dele. Desse conceito de bola aberta, ele perde bastante tempo escrevendo. Aqui tem essa definição, ou seja, essa bola aberta, você imagina porque a topologia métrica é chamada topologia das bolas abertas. Né? E aí você vai definindo esses espaços, essas bolas, e quando você faz isso, você mapeia todo o espaço com elas, assim, naquela coisa de espaço, intervalo aberto, intervalo fechado e tal.
E aí você tem que esses vetores podem fazer operações de subtração ali dentro, então está tudo bem. Você consegue mapear, escrever qualquer coisa, qualquer valor de vetores dentro dessa bola, aí você faz uma bola vizinha, e uma bola vizinha, e uma bola vizinha, e isso vai se reproduzindo o tempo todo, e você pode, ao longo de todo o espaço, fazer qualquer operação dentro dessas bolas, e aí está tudo bem. E ele explica isso de uma forma bem mais demorada lá, né? Então, esse livro ainda é um nível alto. Então, se o vetor x0 pertence ao Rn, qualquer conjunto U em Rn, onde o x0 também pertence ao Rn, ao U, onde o x0 pertence ao U, que está contido no Rn. Isso é chamado um conjunto aberto, ou mais simplesmente um conjunto de x0. Então, é uma bola aberta em torno de x0. Assim que a gente fala em português. Tá? Isso é uma definição. Se U é um conjunto, um subconjunto aberto da Rn, e seja f uma função que vai de U no Rm, então estou pegando um aberto do Rn e levanto no Rm. Né? A função f é chamada contínua. Se para cada ponto x0 pertencente ao U, f de 0 existe, e se para todo exo menor que 0, existe um delta, um exo maior que 0, existe um delta maior que 0 para os pontos x pertencentes a R. Então, como vocês podem ver, o x menos x0, ele que está dentro de U, essa estrutura de bola que eu tinha estabelecido aqui atrás, ela está sendo. Quando você pega uma função e faz e leva no R, sai do Rn de dimensão n de navio para o Rm de dimensão m de Maria, você também está levando essa bola junto. Então, você está levando essa estrutura de bola, essa estrutura, esse mapa, essa do espaço R, que é tem construído no espaço Rn, você carrega ela junto para o espaço Rm. Né? Então, é isso. Tudo que eu uso para mapear um espaço, essas definições aqui, esses requisitos, me garantem que eu posso levar para mapear em outro. Se a função U em R, que vai de U para Rm, é uma função onde U está contido em Rn, é um aberto, a função F é contínua se e somente se f é menos 1 de V é um aberto também. Então, nós temos aqui um critério de continuidade para a função. Se f vai de aberto em aberto, f é menos 1 de V também vai de aberto em aberto. Ou seja, a aplicação sucessiva delas, f saindo do Rn, do U indo para o Rm. E aí você, em torno desse ponto de chegada, no Rm, você define um espaço V, estabelecendo uma bola em torno desse ponto. E aí você, portanto, estabelecendo um aberto. V de pertencente ao Rm. E aí você volta para o Rn, você não operou de nada, você volta exatamente para o mesmo ponto. É como se tivesse feito, o equivalente à operação identidade. Aqui tem a prova. Essa aí prova matemática para física é um negócio sempre complicado, né? Nesse nível. Eu botei a prova aí. Eu achei legal da prova seria se eu escrevesse com caneta, assim, e fosse, né? Porque ele está pegando uma F que é contínua, se vê uma aberta em Rm, existe então um intervalo, né? Maior que 0, que está acontecendo. Na verdade, eu acabei de dizer. Então, eu acabei de falar tudo isso aí. Eu acabei que oralmente eu acabei fazendo a demonstração, não tem um rigor
a minha argumentação acabou sendo equivalente à demonstração. Bem, já estou com 50 minutos e falando de matemática aqui pra caramba, né? Mais um pouquinho só. Porque agora eu vou pegar essa construção toda que eu fiz de continuidade e vou generalizar, mostrando que eu posso generalizar. 69, 67. Estava aqui. Estava aqui, né? Que era essa demonstração que eu já tinha feito. Então, o U é um conjunto do Rn e o U vai no Rm. U é um conjunto do Rn de dimensão n, seja f uma função que tem o U como domínio e o Rm como contradomínio. Então, nós temos uma f, as componentes fi dessa função, onde o i corre até a dimensão do espaço Rm de Maria. Então, a função f é contínua. Em cada ponto há um vetor pertencente a U, se e unicamente se para todo I, para 1 a m, a função f de I, U de Rm, é contínua no ponto A. E aí tem uma demonstração. Né, que ele está pegando ele está fazendo pelos módulos, né? Até porque o que tá sendo exigido ali é que o módulo seja assim. Então ele pega F1, F, as componentes para F de X e as componentes para F de A subtrai uma da outra. Onde o A aqui acaba jogando o papel do X menos X0. X menos A aqui, ó. Tá até. Né, não é nada diferente do que a gente fez anteriormente, sendo que aqui a gente está fazendo para vetor, a gente tinha feito para um x menos x0, que não era necessariamente. Ou seja, eu estou aqui construindo, na verdade, o que eu estou fazendo, eu tinha feito para vetor também. Só que eu tinha feito para vetor com vetor. Aqui é vetor. Só que eu tinha feito para vetor com vetor fechado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que todas as componentes obedecem a esse critério de funcional também, né? Então, é isso que essa definição está dizendo e isso que essa... Então, eu aplico a definição para as componentes dessa função. É isso que ele está fazendo aqui. Logo, f é contínua. Pois então. Muita gente tem reclamado da duração dos vídeos, né? Mas se A é um vetor que pertence ao Rn, seja f uma função contínua de um conjunto aberto U menos o conjunto unitário A, que está contido no Rn. Você é um conjunto aberto, só que você tira o vetor A. Então, é como se fosse uma bola aberta sem o centro. O limite de f no ponto A é definido como o limite do ponto L, onde nós escrevemos. Ele tá, isso era continuidade da função de muitas variáveis. Né? Eu continuo aqui abordando o problema da continuidade, porque aí eu tenho que garantir o limite, me garante a continuidade. Né? Então, se eu estou pegando a bola aberta, estou tirando o vetor A função é uma bola de L. Né? Então, a função f de U em Rm, onde U é uma aberta em Rn, é contínua se A pertence a U. Se e unicamente se isso aqui acontece, é quando eu faço o x indo para A, eu acabo resultando numa f de A. Né? E isso não é...
quando eu faço esse limite, né? F de x acaba resultando na função de A. Ou seja, eu estou fazendo o x é um deslocamento pequeno, né? Assim, resulta que o cálculo e a análise são limites conhecidos como implicações para a continuidade. Nesse sentido, a gente pode definir como a gente pode fazer isso para funções. A gente vai definir, nesse cenário aqui, uma derivada. É uma função tal, então x0 pertence a u, é um ponto. Se u é um vetor unitário, a derivada direcional de f na direção de u no ponto x0 é dada por isso aí. Tudo muito bom. Se f é diferenciável no ponto para o vetor A, f é contínua em A. Então, aqui nós temos o critério de continuidade de funções que é estabelecido no cálculo 1, sendo ok, respeitado. E aí nós temos mais, suponhamos que nós temos a condição tal do teorema, nós temos a demonstração. Tá um calor aqui. O que eu recomendo tentar fazer essa demonstração, sempre. Bem, eu terminei esse cara de forma abrupta, porque na verdade era o que eu tinha dito lá no início. E até bom que eu tenha terminado, porque eu estava ficando muitíssimo longo. Mas eu vou voltar aqui no início, que eu cumpri essa discussão que eu abri, ela cumpriu com esse plano aqui, as funções RN, a discussão da continuidade e regras de diferenciação, e funções inversas, implícitas e teorema das funções. Então, essas coisas foram abordadas nesse vídeo. Eu quero ver, por favor, me deem um feedback aí, o que vocês acharam desse vídeo, para quem tinha pedido fazer vídeos mais vídeos que pudessem ser introdutórios ao conceito. Eu visualizo que esse vídeo ainda acaba pedindo um aprofundamento em topologia, né? Então, se o pessoal que está assistindo aí conseguir acompanhar, bem, vamos ver. Bem, é isso. Vamos ver no que isso dá. Eu quero agradecer a todo mundo que teve a paciência de acompanhar até aqui. Espero as críticas. E quero reforçar mais uma vez o meu pedido do que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu quero... vamos lá, 75. Muito bem. Eu encerrei com essa aqui, que é a proposição final, né? Onde eu estabeleci o critério de derivação para esse tipo de função de várias variáveis e tal. Então, eu novamente reforço meu pedido de Pix aqui e encerro essa apresentação. Sejam sempre todos muito bem-vindos aos gélidos domínios de Éter Tenebris.